Ó, deixa eu só. Hoje o plano diretor não está na pauta, vai ser votado, então uma loucura isso aqui daqui a pouco. Outro pepino. Esse íntegro é até engraçado, ou seja, eu meti o pau na questão deles fazendo um app de canal de irrigação. Eles até melhoraram. Agora mesmo eu tô lá. Matheus, o Henrique é o que eu comentei com você a respeito daquele laudo da arquiteta Luciana. Sim. Então ele veio, ele vai explicar Vamos lá, melhor. Henrique. Luciana tinha me falado sobre o caso e aí me dá os detalhes. Bom, em síntese, torna-se muito difícil trabalhar da forma como a prefeitura tem interpondo sistematicamente as dificuldades. Nesse caso, sem ser muito diferente, ou seja, num dado momento se obtém uma diretriz de parcelamento e antes de obter a diretriz de parcelamento, você passa pelo necessário laudo da ISMAMA, que é o laudo que te autoriza, pelo menos a ISMAMA dá os parâmetros de aproveitamento para aquela área. E indica a relevância ambiental que tem. Então, eles deram um laudo onde indicava a presença do córrego Piratininga, uma situação pacífica, afastou os 30 metros, perfeito, tinha bastante terreno para a gente trabalhar. Aí vai para a Sureg, faz o negócio, eles geraram uma informação básica de parcelamento, tudo ok, deixando claro, olha, resolve o problema da via, tal, não sei o quê, e a gente caminha, ou seja, isso foi um documento que foi consolidado, que a gente ficou discutindo a questão da via, até o dia 28 de dezembro de 2016. Sendo que o laudo da ISMAMA, que nos autorizava e recomendava, É de junho de 2015. Isso, 24 de junho de 2015. Então, nessa hora aqui, a gente tinha um cenário fornecido através de documentos da prefeitura, fiel para a gente poder trabalhar. Aí começa a trabalhar, a gente apresenta para o proprietário as possibilidades de aproveitamento, o potencial que o terreno tem em imobiliário, né, desenvolvimento imobiliário. Ele gosta, celebra um contrato de intenção com alguns parceiros e você vai desenvolvendo, trabalhando e acompanhando o processo, né? Nesse ínterim, no dia, ainda no período de validade dessa, ou seja, ela tem uma validade de um ano, né? Sim. De 18 de novembro de 2016. Ou seja, ao longo de 17, em algum momento, Eles publicam de forma unilateral uma outra diretriz de parcelamento, aonde passa aquele seu terreno não vale nada. o aproveitamento dele cai a zero. Eles literalmente falam assim, ó, de acordo com a revisão realizada pela ISMAMA, após vistoria no imóvel, a APP foi definida conforme a licença ambiental. É essa a redefinição aqui, né? Essa aí até mais nova, porque... É pior ainda, ela piora um pouco. Não, essa aí tem vamos dizer assim, ela está mais rica nos absurdos, apesar de ser gêmeas. Então, quer dizer, essa licença de 2017 é que gerou essa modificação na diretriz. E ela parte do princípio que existe uma nascente do terreno. Coisa que uma equipe da prefeitura foi lá oportunamente e não viu. Mas 2015 era o ano imediatamente, ou seja, após um período, 2 anos de seca. 2013 e 2014 foram anos secos. Então não havia ali aos olhos uma pressão maior. Depois veio muita chuva e essa situação ficou bem mais evidente. Mas a razão disso, Matheus, é a canalização do córrego. A prefeitura canalizou o córrego Piratininga usando até estrutura de gabião. Mas só que alteou as margens do córrego usando terra argilosa e entulho. Então a mistura de cimento, entulho, argila na manta geotêxtil, né, manta bitim, gerou uma película igualzinho a vinil de parede de piscina. Exatamente. A água não desce. A água ali não desce. E na verdade ela está represando para trás. Exatamente. E é isso que está gerando esse alagamento. Esse alagamento agora virou uma nascente onde não pode fazer nada. E eu, inclusive, aqui eu ataco isso, porque olha só, eles estão indicando isso aqui, ó, esse buraco aqui, como isso fosse um curso d'água, inclusive gerando um APP de 30 metros em relação a ela. Aí, a gente olha, se eu olhar nas fotografias, que isso era um canal de irrigação de uma horta.
Então, Claro, ele puxou de cá, ele vem por gravidade descendo, então. Exatamente. O cara fez na enxada um canal de irrigação de uma horta. Agora, eu não conheço a área, mas só para entender. Então, nessa lógica, esse ponto aqui está mais baixo do que o Piratininga. Não, esse ponto aqui está mais alto que o Piratininga. O mais engraçado é isso, porque inclusive a equipe, no laudo recente, né, enxergou peixe aí dentro. Eu estava até brincando com a Gilza aqui, falando que o peixe escalou o gabião, pulou na grama e saiu a peixe, né? Para colocar os alevinos ou os ovos lá em cima, ou chegou de móvel. Chegou de móvel, desceu aqui e foi para lá para dentro do buraco. Eu até comentei que o Afonso Fraga, nessa segunda-feira, a gente conseguiu uma audiência sobre esse assunto com ele. Ele próprio leu no documento peixe, eu vi a estranheza dele na hora que ele leu o peixe. E fica exagerado. Esse é um laudo decorrente, né? Onde é que está essa menção ao peixe? Ele, na hora que vê, com a presença de filhote de peixe, na hora que ele leu isso aqui, com a presença de filhotes de peixe. Aí eu até falei com ele, olha, eu não ataquei isso hora nenhuma, até porque não acho correto, mas com certeza o peixe teve que pular do gabião na grama, subiu a grama até chegar no buraco e colocar. Essa teoria do peixe aí, ela reforça a ideia de que naquela outra mancha, aquela outra que a gente estava olhando aqui há pouco, é um curso de rio. Ou seja, aquilo endossaria a ideia de que um bicho saiu do córrego e veio colocar aqui em cima. É completamente absurdo. Agora, uma das coisas que eu comentei com a Gilda é o seguinte, que o que a gente acha é que na hora que a gente agrega ao processo um outro profissional com a qualificação necessária que diz que não é nascente, você vai me desculpar, a prefeitura tem que parar. Eu não consigo entender que o CREA, os técnicos da prefeitura, seja melhor que o meu ou dos profissionais que a gente contrata para nos ajudar. Então, se eles continuam discordando de uma visão técnica nossa, olha, tem o Conselho de Ética do Conselho de Engenharia, existe o Ministério Público, mas ficar fazendo o que eles fazem, de interpor pareceres absurdos como forma de parar o seu processo, porque o engraçado é o seguinte, você vê que esse documento aqui, ou esse aqui, ó, eles te dão um laudo onde eles te devolvem o terreno e terminam falando que eles são favoráveis ao parcelamento do imóvel. Eles são favoráveis ao parcelamento. Dessa área de 30 metros. Exatamente. Então, quer dizer, no primeiro que eles falam, na conclusão, que eles são favoráveis ao parcelamento. Isso aqui é uma outra coisa, que é uma das situações, Matheus, que ajudaram a piorar a situação do terreno do ponto de vista de encharcamento e parecer que isso era realmente nascente. Eu não sei. Tinha um vazamento no ramal. Não, vou te explicar o vazamento. Tem um ponto aqui onde é que eu tenho as fotos, né? Eu acho que tá para trás mesmo. As fotos da vegetação tá aqui. Da situação. Não, mais para frente um pouco. Aqui. São duas fotos do terreno na mesma situação. Isso aqui é 2008, 2018, né? Porque já é possível ver 2018. A vala que a gente abriu. Esse daqui é 2011. Isso, a vala que a gente abriu nos limites das divisas do terreno, exatamente para fazer uma investigação e descobrir. Aí, olha só, essa daqui que é 2011, quando o cidadão estava implantando a horta dele. Aí o cara tinha uma horta. E essa horta não ia ter muita vazão, nem muito, vamos dizer assim, apelo de mercado, se ele dissesse que ele estava usando a água do Córrego Piratininga, que não é uma água lá muito recomendada. O que ele fez? Ele fez um gato da Copasa, no hidrômetro que ele já tinha aqui, passou a abastecer. Inclusive é possível, Matheus, ver exatamente o rego de abastecimento da água até chegar num reservatorinho aqui, ó, num espelho d'água que ele criou aqui. E você consegue observar da casa um rego descendo para lá? Tem um tracejo aqui. Assim. Isso. Esse tracejo no laudo deles é curso d'água. E tem que dar APP de 30 metros. Inclusive, como eu já reclamei isso lá na hora, essa diretriz nova que eles publicaram recente, eles já até reviram isso. Eles até
arrefeceram essa visão de que aquilo ali era geraria